Direto da redação. Deixa eu dar um bom dia, Cláudia Freitas, direto do Rio de Janeiro. Vamos dar uma atualização sobre essa paralisação de rodovias agora no Brasil, nessa manhã de terça-feira e desde ontem. Cláudia Freitas, do portal Eu Rio. Bom dia, Cláudia. Oi, Roberto. Bom dia a todos. Roberto, ontem à tarde, você já falou isso mais cedo no programa, a Justiça Federal determinou que as rodovias federais fossem imediatamente liberadas pelos manifestantes pró-Bolsonaro, caminhoneiros, também manifestantes a favor do presidente, que eles estão fazendo essas manifestações, esses protestos pelas rodovias federais que atravessam o país, aqui no Rio de Janeiro também, desde o resultado das eleições no último domingo, que deu vitória para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aqui no Rio de Janeiro, Roberto, após essa determinação da Justiça Federal, não mudou nada. As manifestações elas continuaram até o final da tarde. A Polícia Rodoviária Federal já havia registrado 15 pontos de detenção, de retenção nas estradas federais, na Dutra, inclusive também na Avenida Brasil, no acesso à ponte. Houve inclusive uma tentativa de obstrução da ponte Rio-Niterói, mas os manifestantes não conseguiram. E principalmente na rodovia Presidente Dutra, vários pontos de retenção. Em Barra Mansa, também em Nova Iguaçu, Queimados. Inclusive, Roberto, pelas redes sociais, principalmente o WhatsApp, em grupos de direita, nós vimos vários vídeos que foram colocados, foram postados, falando sobre essas manifestações. Eu não sei se você tem aí, se você quer colocar um sobe-som aí desse vídeo. Acontecer. Eu vou anunciar, eu fiquei a noite toda. Quando foi ali umas 10 horas eu saí para dar uma descansada, porque agora a gente vai atravessar a noite toda. Então, assim, é um movimento popular e está crescendo a nível Brasil. É esse o caminho, tá bom, gente? Na verdade, se o presidente apoiar, ele comete crime, pode ser preso. Pronto, ele não vai apoiar, ele está apoiando porque ele sabe que o povo é o Supremo. Esse é o apoio que ele pode dar. A gente tem que começar a colocar em todos os grupos, quarta-feira, na frente dos quartéis. Por quê? No feriado vai dar milhões de pessoas na frente dos quartéis do Brasil todo. Então a força vai ser... Galera, beleza? Estamos aqui. Eu estou com liderança do Brasil inteiro. Nós estamos em 256 pessoas. Travou o Brasil. Travou. Não podemos liberar 72 horas para o exército tomar conta. Se nós precisar ficar além das 72, travou. Não libera nada. Beleza, pessoal? Travou. Geral Brasil. Joinville travou. Criciúma travou. Itajaí, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Nordeste, Feira de Santana tá travando, Minas tá travando, Pernambuco. Geral, travou. Roubo escancarado. Deu, acabou. Nós só voltamos assim, ó. Não tem político nenhum que vai chegar perto de nós e, ó, vocês não podem pedir intervenção militar ou qualquer coisa. Nós só saímos das ruas a hora que o exército tomar o país. Não tem político nenhum, porque os políticos vão vir agora dizer não pode para tentar garantir o cargo. Não podemos garantir cargo de ninguém, agora é o nosso futuro que está em jogo. Então assim, ó, agora o futuro nosso é o seguinte, travou, só voltamos para casa após o exército tomar o Brasil, beleza? Pois é, Roberto, a gente estava vendo aí esses vídeos, né? Esses vídeos eles foram postados nas redes sociais, principalmente em grupos de WhatsApp de extrema-direita. Isso não quer dizer que eles representem aí uma opinião ou um posicionamento da Presidência da República, é claro, né? São grupos, são manifestantes pró-Bolsonaro. Então, nós vimos esses vídeos e tem a decisão da Justiça Federal que diz o seguinte, né? A Justiça Federal impôs aí uma multa de R$5.000 para a pessoa física e R$100.000
para empresas, para pessoas jurídicas que ainda temem, né, continuem aí com essas manifestações, apesar da decisão da Justiça Federal, que também foi endossada aí pelo Superior Tribunal Federal, como você também falou mais cedo. Essa causa ela foi julgada durante a madrugada e os ministros votaram a favor da Justiça Federal, da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Nós vamos conversar agora, Roberto, com o advogado Paulo Vitor Lima. Ele vai fazer uma análise desse cenário que nós estamos vendo agora no Rio de Janeiro, principalmente. Tá. A gente gostaria que o senhor fizesse para a gente uma análise desse panorama que nós estamos vendo desde ontem no Rio de Janeiro, nas estradas federais aqui no Rio de Janeiro, são vários pontos de retenção. Existe já essa determinação da Justiça Federal. Então, o que isso pode acarretar agora para essas pessoas que continuam se manifestando dessa forma, com obstrução de vias, inclusive também colocando vídeos ameaçadores, enfim. O que o senhor pode falar para a gente sobre esse cenário? Bom dia a todos que nos assistem. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Infelizmente, nós estamos presenciando atos antidemocráticos, embora as manifestações, de modo geral, elas façam parte, né, do jogo democrático, é um direito constitucional a livre manifestação, porém, esse direito ele não é um direito absoluto, né? A gente tem que respeitar também um direito constitucional, que é o direito de ir e vir. Então, a gente pode se manifestar, a gente pode se organizar para poder expor as nossas ideias, desde que a gente não restrinja ou não prejudique o direito de outros. A gente assistiu agora, nas reportagens que foram vinculadas por vocês, diversas estradas federais bloqueadas, pessoas expostas a perigo. Também houve notícias de bloqueios ao acesso ao aeroporto de São Paulo. Eu assisti de manhã que diversos voos foram cancelados, enfim. Isso ensejou uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que foi referendada pelo Supremo, no sentido de que as polícias, os órgãos de segurança, especialmente a PRF, têm um dever constitucional de desbloquear e assegurar a circulação dos cidadãos para que o país possa voltar a funcionar. Então, quem continuar obstruindo as estradas vai estar incorrendo num crime de desobediência, sem contar que essa incitação ao crime, além de configurar um outro crime, né, que é o crime de incitação, também pode configurar um novo crime que foi trazido agora, em 2021, que é exatamente tentar atacar o Estado Democrático de Direito, né, que é o artigo 359 lá do nosso Código Penal, que agora que aboliu a antiga Lei de Segurança Nacional, que diz que quem tentar contra o Estado Democrático de Direito, né, que é tentar contra as instituições que estão democraticamente postas, está incorrendo no crime cujas penas são elevadíssimas, podendo chegar até 8 anos de prisão. Então, essas pessoas que estão na rua solicitando a intervenção indevidamente do Exército. O Exército, o artigo 142 da Constituição Federal, que fala da intervenção militar, ela é muito clara, ela não diz que o Exército está ali para garantir o político que a gente tem preferência, mas sim para garantir exatamente a ordem democrática, quando há, de fato, alguma violação à lei e à ordem, né? Quando o país está na iminência de alguma guerra civil ou de alguma intervenção externa, o que não é o caso. A gente já teve notícias de auditorias externas, inclusive da OEA, que a eleição ocorreu de maneira legítima, que não há fraude. Então, a gente não tem risco à ordem externa, por isso não poderia ser aplicado o que aquele cidadão diz no vídeo da convocação do Exército. Não seria legítima essa intervenção das Forças Armadas, uma vez que não foi comprovada nenhuma fraude na eleição. Então, essas manifestações elas já transbordaram o direito do livre manifestação do pensamento, uma vez que começaram a atacar o direito de outras pessoas, né? Quando houve a intervenção das autoridades e há uma decisão judicial determinando que seja desobstruída, você pode estar incorrendo em vários outros crimes. Então, é muito importante que a PRF consiga desobstruir. Eu vi que o ministro publicou no Twitter, o ministro da Justiça, dizendo que 192 pontos no país tinham sido desbloqueados, mas a gente vê que ainda há um tumulto no país, ainda aqui no estado do Rio de Janeiro, também sou do Rio de Janeiro, eu tenho notícias de que o Rio de Janeiro, por exemplo, ainda enfrenta um caos. Para sair de casa, as pessoas têm consultado os jornais e parece que o Rio de Janeiro ainda está vivendo um caos.
Então é muito importante que a intervenção das forças de segurança pública para garantir a ordem, né? Sim, agora, se mesmo assim, doutor Paulo, com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, né, e essa intervenção da Polícia Federal, que a gente está vendo que não está sendo suficiente, se mesmo assim, e com as multas, né, 5 mil para pessoa física, 100 mil para pessoa jurídica, se mesmo assim os manifestantes ainda continuarem obstruindo as vias, quais devem ser as providências da Justiça nesse momento? Então, assim, a manifestação por si só não é crime. Ela se torna crime quando você tem ali a criação do embaraço para o direito de outro e há uma decisão judicial determinando que ela seja reconduzida para outro local para que possa viabilizar o acesso das pessoas. Por exemplo, você está ali impedindo a circulação de mercadorias importantes, como medicamento, como alimentos. Então, essa obstrução desse direito fundamental é que gera uma ilegalidade. Então, quando você descumpre uma decisão judicial, você está praticando crime de desobediência. E aí, se você não cumpre voluntariamente, há a prisão em flagrante desses cidadãos. Então, os agentes de segurança pública, a força policial, deverá prendê-los, conduzir até a autoridade policial, até a delegacia de polícia, lá lavrar o auto de prisão em flagrante, e aí vão ser apresentados a uma audiência que a gente chama de uma audiência de custódia, e aí o juiz vai avaliar se eles devem aguardar o processo preso ou aguardar em liberdade. Provavelmente, se não tiver nenhum ato de violência envolvido, aguardarão em liberdade. Mas o fato é que serão presos em flagrante e conduzidos para a delegacia, para a lavratura desse auto de prisão em flagrante. Então, se eles resistirem a essa ordem judicial, o caminho é ser conduzido coercitivamente à delegacia de polícia. Cláudia, me permite aqui uma pergunta aqui ao doutor. Doutor, o que é, eu visualizo aqui? Eu estou diante aqui de vários vídeos de pessoas dizendo que vão pedir intervenção militar, que só desocupam mediante intervenção militar, com atos antidemocráticos, ocupando rodovias federais, ocupando com agressões contra as instituições. A minha pergunta é a seguinte: uma coisa é o momento, são vários momentos. Tem um primeiro momento que é a desobstrução, a desocupação. Mas isso possivelmente deve gerar um inquérito, deve gerar um processo. E acredito que essas pessoas elas estão mapeadas, porque são vídeos que estão circulando. Gostaria de saber o seguinte: é possível que essas pessoas, a posteriori, depois de tudo desbloqueado, normalizado, que essas pessoas enfrentem sanções em função desses atos? Sim, com certeza, porque, na verdade, a gente tem um crime maior, que é a tentativa de golpe, né? Para configurar esse crime já é um pouco mais complexo, porque, na verdade, as autoridades públicas teriam que mostrar que, em razão desses atos, isso dificultou a posse do presidente eleito, então é um crime mais grave, porém, existem outros crimes menores que podem ser comprovados de maneira mais simples e aí podem gerar outras complicações, como, por exemplo, crimes de dano. A gente tem um crime de perigo ao transporte público, ao embaraço e à perturbação da ordem. Então, há vários crimes menores que também têm penas consideráveis que podem ser verificados e apurados, inclusive com condenação posterior, que são feitos através de inquérito, como você muito bem falou. Vai ser feita uma apuração, uma investigação identificando os autores, vai ser dado o direito à defesa, e aí depois de um processo, no devido processo legal, eventualmente podem ser condenados. Eu acho que o principal mote da sua pergunta é em relação à questão do Estado Democrático de Direito, né? Essas pessoas que estão atentando aí contra a democracia, eventualmente tentando dar um golpe, não reconhecendo o resultado das urnas. Essas pessoas que estão tentando fazer um levante popular, existe sim um crime previsto na nossa legislação. Antigamente era previsto na Lei de Segurança Nacional, era uma lei anterior à nossa Constituição, e ela tinha uma constitucionalidade muito duvidosa, porque foi feita na época da ditadura militar, e atento a isso, o Congresso Nacional em 2021 reformou essa legislação, talvez até percebendo que havia muita manifestação nesse sentido. Então, eles revogaram essa Lei de Segurança Nacional, que era da época da ditadura militar, e incluíram no Código Penal o artigo 359, com vários desdobramentos, e aí nós temos o artigo 359L, M, alguns incisos deles, que traz exatamente esse assunto, que é tentar depor, né, um governo devidamente eleito, que as penas são elevadíssimas. Então, esses cidadãos que estão aí fomentando a intervenção militar de maneira ilegítima, eles estão nesse crime. E aí as autoridades vão investigar e, apurada a participação dessas pessoas, depois de um devido processo legal, elas podem sim ser condenadas
e as penas são altas, como eu disse, podem chegar até 8 anos de cadeia. São penas que atentem ao Estado Democrático de Direito, porque, na verdade, o que tenta se proteger é a paz social, né? A gente não está aqui querendo restringir a manifestação. Você pode manifestar seu pensamento, o seu direito de escolha de qualquer presidente, mas você não pode ir às ruas requerer intervenção, né, o uso da força para poder depor uma pessoa que foi legitimamente eleita. Ô, doutor, eu tenho aqui uma manifestação aqui que é do Costa, ele é da cidade de Rio das Ostras, na Baixada Litorânea, aqui no Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte: agentes públicos, ele fala aqui sobre omissão de autoridades que deveriam coibir a ocupação e que se omitem. Então ele diz aqui o seguinte: agentes públicos, seja PRF, PMs e Polícia Civil, são agentes garantidores e, portanto, têm que cumprir as decisões judiciais. Esses homens têm que ser responsabilizados com prisão e perda da função pública. E esses apoiadores, caso condenados segundo eles, podem ser conduzidos a uma cadeia, a um presídio de segurança máxima, até em outro estado. Seria possível? Esse comentário ele está parcialmente correto, ele está quase perfeito, ele só, na verdade, tem um ponto que ele se equivoca, com todo respeito, que é a parte do presídio de segurança máxima, uma vez que os critérios para se mandar alguém em presídio de segurança máxima são muito rigorosos. Você teria que, na verdade, demonstrar um flagrante ato de violência, um risco, a paz social muito grave. E eu acredito que, por mais que a gente esteja falando de uma flagrante omissão das autoridades, eu não acredito que estaria caracterizado algo suficiente para mandar qualquer agente público para o presídio de segurança máxima. Imagina que a gente lá tenha Fernandinho Beiramar, Marcola, são pessoas dessa natureza de gravidade que estão lá, então não acho que seja o caso, por isso que eu acho que o comentário dele está parcialmente incorreto. Agora, claro, a questão da omissão desses agentes de segurança pública, se for configurado, se for comprovado, realmente eles são passíveis de punição civil, administrativa e penal e criminal, porque eles, como agente garantidor, né, eles são autoridades públicas, são investidos no cargo público, e por isso, por eles serem investidos nesse poder, por ser dado a eles esse poder, eles também têm diversas obrigações, inclusive a garantia da paz social. Então, quando eles não cumprem essas autoridades, quando essas autoridades não cumprem as suas missões constitucionais, elas estão praticando a omissão e respondem por essa omissão. Agora, a omissão é o seguinte: a pessoa tem o poder de agir, pode agir e não quer agir, né? E não age. Diferente que ela tem o poder de agir e não consegue agir por circunstâncias diversas. Então, assim, se ficar configurado que ela não conseguiu agir porque não quis agir, isso é omissão. Agora, se ela tentou agir e não pôde agir por diversas circunstâncias, porque naquele momento ali, se ele interviesse, morreriam diversas pessoas, né, o caos seria maior, isso tudo iria afastar a responsabilização dela. Mas isso, claro, demanda uma investigação. O que a gente tem visto, infelizmente, é que parece ser uma leniência dessas autoridades, parece uma complacência, porque a gente tem visto, inclusive, manifestações de elevados cargos desses órgãos pró-manifestação. Então, parece dar a entender que eles estão propositalmente sendo omissos, né? A gente não vê aí uma intervenção mais pontual, então nos leva a crer que há sim uma omissão, e se ficar provada essa omissão, sim, eles podem ser punidos de maneira criminal, que seria inclusive com a prisão dele, isso está inclusive escrito na decisão do ministro, de maneira administrativa, que culmina na perda da função pública deles, e de maneira civil, que é a parte que a gente fala da responsabilidade da multa, né? Quando a gente fala assim, vai ser punido com multa, a multa é a pena civil. Vai ser punido com a perda do cargo, isso é pena administrativa. Ele vai ser preso, isso é pena criminal. Então a gente, quando diz que ele pode ser punido de maneira administrativa, civil e criminal, é por isso. Nesse caso, sim, essas autoridades podem ser punidas. Eu até vi um Twitter do ministro da Justiça, Anderson Torres, falando que ele está em contato direto com os diretores da PF e da PRF para evitar qualquer caso de omissão. Então, acho que ele está preocupado exatamente de que haja uma responsabilização para ele, inclusive, né? Porque o ministro pode ser responsabilizado, inclusive, né? Se o ministro, enquanto chefe das duas polícias, não tomar nenhuma atitude, ele também pode ser punido. Então, eu acredito que essas postagens seja até uma forma dele tentar se isentar. Falar assim, olha, eu tenho feito minha parte, se a PRF não faz a dela,
eu também não posso botar uma arma na cara lá do diretor da PRF e obrigá-lo, né? Embora ele possa exonerá-lo e nomear outra pessoa. Então a gente tem essas discussões que são umas coisas mais pontuais. Agora, doutor Paulo, só mais uma pergunta. A gente vê, inclusive, nesses vídeos, né, dos manifestantes, eles dizendo que há uma orientação de que deve-se esperar uma fala, um pronunciamento do presidente da República. Enfim, eles entendem que esse silêncio também é para eles permanecerem na rua, permanecerem se manifestando, protestando, isso no entendimento deles, e o que nós vemos nesses vídeos que estão sendo divulgados pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Isso também pode acarretar alguma consequência para o presidente da República? Isso pode ser extensivo como um ato de conivência com tudo que está acontecendo? Há essa possibilidade? A gente percebe que em um dos vídeos, um dos manifestantes fala: o presidente não fala nada porque ele tem medo de ser responsabilizado. Isso é verdade, ele pode responder por crime de responsabilidade enquanto presidente da República e por outras sanções criminais, né? É estranho, a gente nunca houve na história das nossas eleições um presidente que perde uma eleição não cumprimentar o vencedor, ou não dar sequer uma manifestação para o seu eleitorado, não há uma publicação dizendo, né, um agradecimento, ou que seja qualquer manifestação. Isso é muito estranho. Assim, o silêncio dele por si só não gera um crime de responsabilidade, né? Mas algumas condutas exteriores dele podem configurar crime de responsabilidade. Por exemplo, né, se ele vier a dar algumas orientações, algumas determinações a alguns ministros, né, algumas decisões que ele possa vir dar, reuniões com as Forças Armadas, convocação. Eu acredito até que seja uma fake news, né, não tenho comprovação, mas eu sigo tanto grupos de direita quanto grupos de esquerda para tentar ouvir os dois lados, e eu vi em grupos de direita falando que alguns militares estão impedidos de sair do quartel por questão de prontidão. Se isso for verdade, se for uma ordem presidencial, isso pode gerar um crime de responsabilidade, essa convocação das Forças Armadas para que fiquem de prontidão sob o argumento de que o Estado Democrático de Direito está ameaçado, sem ele ter provas disso, isso é um crime de responsabilidade, né? A não aceitação das urnas é um flagrante crime de responsabilidade. Eu estou vendo agora aqui na tela essa exigência do artigo 142 da Constituição, que está sendo, infelizmente, mal aplicado. Se isso for fomentado pelo presidente, se houver provas de que o presidente está fomentando isso efetivamente é um crime de responsabilidade que gera consequências criminais, civis e administrativas para ele. Então, o artigo 142, como eu disse, que é a questão da implementação da lei, da ordem, da garantia constitucional, ele só pode ser usado quando há flagrante desrespeito à ordem democrática, que não é o caso, quando há intervenção externa, quando uma força exterior, uma interferência de agentes estrangeiros no nosso território nacional, ou quando há uma guerra civil. A gente não está vivendo esse momento. A OEA mandou representantes para acompanhar as urnas, a gente teve auditoria internacional nas nossas eleições, e todas elas foram muito claras em dizer que as eleições correram de maneira transparente, de maneira clara, as urnas foram auditadas, inclusive com representantes das Forças Armadas. O TSE autorizou, inclusive, que agentes do Exército participassem disso. Então não é o caso do 142, e aí se há um incentivo disso por parte do presidente, ele realmente responde por crime de responsabilidade e pode responder criminalmente por isso, e consequências criminais. Eu quero aqui agradecer a você, Cláudia, ao doutor aí pela participação direto da redação aqui nas redes sociais aqui. As manifestações são intensas, só no Facebook já sai mais de 1.000 pessoas, e aqui também tem um feedback pelas emissoras de rádio que estão aqui nesse momento conectados conosco também. Manifestação intensa porque é um assunto que não se esgota. Mas muito obrigado, viu, Cláudia? Obrigado também ao doutor. Obrigada, doutor Paulo. Obrigada, Roberto. Bom dia. Bom dia, tchau.